Bom, eu parei de gravar vídeos nesse formato. Na verdade, eu parei de postar vídeos nesse formato não por falta de gravações, não por falta de tempo, não por falta do que falar, mas por ainda estar lidando com todas as confusões que esses últimos tempos me causaram. Por ainda estar tentando sair desse dilúvio, desse delírio de choque de realidade, choque de sentimentos e rumos que a vida acaba levando sem que a gente esteja preparado e muito menos esperando. A verdade é que agora eu tava editando um vídeo com imagens que eu fiz no final do ano passado e já planejando captar novas imagens e tudo mais, só que eu fui dar uma olhada nas pastas do meu computador e percebi que eu tenho tantas imagens, tantas gravações. No final do ano passado, os meses entre outubro e dezembro e até mesmo antes, que nunca foram postadas, nunca foram editadas, foram acontecimentos que me marcaram, mas que eu tava tentando evitar, e como não estavam diretamente estampados para mim, como estavam bem escondidos em meio a várias pastas acumuladas de conteúdos que, como a minha vida, ficam sendo deixados de lado e até mesmo sobrescritos por novas memórias e novos sentimentos e novas versões do agora, não estavam me incomodando, não estavam habitando em mim um anseio de relembrar, retrabalhar, repensar e refletir sobre. Mas agora que eu fui infectada por essas lembranças, eu não consigo evitar. Não vim aqui gravar um áudio e mesmo que ele não se torne um vídeo, ele se tornará importante para mim. Porque ter revisto essas lembranças, essas memórias, foi importante para eu perceber o quanto a vida muda, o quanto tudo muda. Não é como se eu não soubesse disso, pelo contrário, eu tenho plena noção disso, mas no dia a dia, as mudanças pequenas que vão afetando o grande plano, muitas vezes passam despercebidas, mas uma vez que tu olha para trás e consegue ter uma visão geral e perceber, tu simplesmente entende. Entende que durante o caos é sempre inato. O caos está sempre sendo espelhado, sempre sendo vivenciado no instante, no momento. Mas uma vez que tu olha para trás e relembra, o acontecimento se torna só uma memória e não mais uma experiência. É como se tudo se encaixasse, é como se tudo fizesse sentido. Como se tudo trouxesse uma tranquilidade, uma paz que na hora não havia. No momento em que eu praticava esses atos que eu tô experienciando nesses vídeos, eu tava repleta de dúvidas, totalmente aprofundada em incertezas e não sabia a proporção daquilo, não tinha noção de nada além do caos que eu tava experienciando. Eu só tinha uma ideia superficial de que aquilo devia estar acontecendo, mas não entendia exatamente porquê e totalmente eu ainda não entendo, mas agora pelo menos com esse distanciamento eu consigo perceber que as coisas estavam naturalmente bem. Eu não tinha muitas preocupações reais, visto que tudo que me vem à mente quando eu olho para essas lembranças são sentimentos bons, são recordações e com um distanciamento mesmo das paranoias que eu tinha na época, eu já consigo recordar do quanto aqueles momentos me foram importantes, essenciais e me marcaram de uma forma que eu me sinto muito grata por ter vivenciado, muito grata por ter compartilhado momentos com pessoas legais e importantes na minha vida. E isso tudo, no momento do nevoeiro, no momento da situação, eu não conseguia enxergar. E não é que eu queira voltar no passado e refatorar, mas aquela ideia de que quando eu relembro uma situação em dado momento, vai ser diferente de como eu vou relembrá-la
daqui a alguns dias, como eu lembraria há uns dias atrás, e ainda mais de quando eu estava experienciando. No meio da vida a gente vai acumulando coisas e lembranças e pessoas, sentimentos, mas no fim toda essa profundidade não serve para nada além de um afogamento na nossa própria natureza, na nossa própria essência, como seres humanos, como indivíduos, como seres simplesmente desse planeta, desse universo, desse metaverso, de toda a experiência que a gente traz com a gente, resumida na nossa fala, nos nossos gestos, na nossa percepção, na nossa presença em um determinado lugar ou determinada convivência com certas pessoas e troca de sentimentos que temos com elas. E é tanta coisa que eu acumulo, tanta coisa que eu guardo, tanta coisa que eu experiencio e recordo e gravo. E ter tudo isso, por um lado, me faz pensar no quão acumulador eu sou e no quanto eu poderia parar com isso, mas ao mesmo tempo eu percebo que tudo isso é muito essencial para mim, é muito forte. É uma estrutura que realmente me ergue, me coloca no pilar da vida. De que eu tô fazendo algo, que eu tô construindo algo, todas as minhas lembranças, todas as coisas que eu vivi e que eu ainda vou viver, tudo isso me desperta um sentimento de gratidão, curiosidade e afeição pelo mundo, pela vida. Coisas que eu não naturalmente experiencio porque eu perco muito tempo só pensando e racionalizando sobre tudo e acabo negativando a maioria das coisas. E o meu neuroticismo me pega nos dias e os meus sentimentos me resgatam, me aprisionam. E em forma de pensamentos eles vão fluindo, mas ainda assim parecem densos e pesados, sendo que na verdade eles são só enviesados. E no momento em que há uma desconexão, há um detachment, há um desapego, as coisas realmente mudam. E conforme eu for conseguindo ir mais fundo nas minhas lembranças, não é só o sentimento envolvido que importa. Quando eu lembro do passado, eu tendo a lembrar só de acontecimentos impactantes e de situações que me causaram algum conforto excessivo ou principalmente algum desconforto excessivo. Mas quando eu olho para as imagens, para os vídeos, eu percebo que de fato era muito mais do que isso. Todos os pequenos detalhes pelos quais eu me apego por instantes são essenciais, são importantes e redescrevem muito a minha forma de enxergar o mundo, a minha forma de enxergar a vida, a minha forma de me apegar a situações pequenas que podem não fazer diferença alguma para a maior parte das pessoas, mas que para mim me fazem refletir, me fazem pensar, me fazem entrar numa viagem ali e por um instante é só eu e aquelas bolhas de shampoo que estão estourando na minha mão, por um instante é só eu e o alimento que eu tô cozinhando, por um instante é só eu e aquela cena, aquela situação, e não existe nada além daquilo no mundo. Eu me perco totalmente em um detalhe, em um gesto, em uma imagem. Eu fico horas viajando e é como se nada mais no mundo importasse. Eu me prendo totalmente a algo pequeno, mas que faz com que eu entenda o caos que está se passando dentro de mim e entenda que é assim uma forma de libertar disso, de resgatar alguma essência natural da vida, que me faz refletir sobre a beleza das coisas, a beleza de tudo, a beleza até do incerto, a beleza até no caos. E sempre foi assim, durante a maior parte da minha vida eu vivi situações de desconforto, mas em alguma coisa eu era capaz de me prender, em alguma imagem, em algum cenário, em alguma parte da realidade, algum resumo bem resumido daquilo, eu era capaz de me prender e de experienciar, de vivenciar e de sentir de fato como seria viver só naquilo, como seria o mundo só nessa perspectiva, só nesse ângulo. E é lindo, eu admiro muito os detalhes das coisas, admiro muito coisas como a forma como as linhas se cruzam
na fronha, num lençol, em uma estampa, a coloração de algo. Eu perco muito tempo nas ondas e no barulho do mar, nas conchas, no formato delas, nos padrões, nas estruturas, em tudo. E quando eu entro nessas ficções, quando eu consigo resumir toda a visão em um ponto fixo e começo a pensar nos detalhes daquilo, eu percebo que, por mais que o mundo seja enorme e caótico, a precisão, o detalhamento, tudo, a chave, tudo pode ser resumida, porque no final das contas tudo é vida e tudo é morte, tudo tá ali, tudo é estruturado, tudo tem uma fórmula, tudo tem uma questão para ser, tudo é e ao mesmo tempo nada é, porque tudo pode ser resumido. E o pequeno é o todo, e o todo é o pequeno. Não existe todo sem o pequeno, e não existe pequeno sem o todo. Senão seria só nada. Simples assim. O segredo de uma coloração numa concha e de uma textura criada nela pelo movimento das ondas é também o segredo das crateras na Lua e das rochas que flutuam pelo universo, de todo o paralelo das coisas, tudo é como um nanochip que, apesar de grande e diluído, também tá nas pequenas matérias, também pode ser compactado, também pode ser reestruturado e ainda assim manter a informação. É como o nosso DNA que está criptografado ainda, mas que de certa forma em algum momento não mais vai estar, então vai se tornar algo que, apesar de grandioso, apesar de válido, já foi descoberto, já foi simplificado e já foi transformado em algo não irrelevante, mas banal. A banalidade da vida está nessas pequenas coisas que são ao mesmo tempo grandes e que guardam segredos importantes pro todo. Se não fosse um nó, se não fosse um bordado, não haveria todo um tecido. Se não fosse um grão, se não fosse até mesmo uma farinha, não seria possível construir qualquer outro alimento. E toda essa criação, toda essa refatoração das coisas, tudo isso me intriga. E não é olhando para elas como um todo que eu encontro paz, é olhando para esses detalhes, é vendo como as coisas grandiosas estão inseridas no dia a dia, estão inseridas nas pequenas. Quando eu tento olhar pro todo, é desesperador, simplesmente porque o todo é grande demais para minha compreensão. O universo é grande demais para minha compreensão. Mas quando eu foco nos detalhes, eu percebo que eu sou capaz de começar por eles e então uma hora chegar em algo um pouco maior. Só que quando eu chego nesse algo maior, eu ainda ansio por mais, eu ainda continuo vendo ele como um detalhe. E só quando eu passo um tempo, só quando eu crio uma distanciação necessária e iminente que eu consigo realmente olhar para aquilo e perceber, não, sim, fato. Já saiu do detalhe, eu já não estava mais detalhando, eu já estava numa construção muito maior do que um mero detalhe, que não é mero coisa alguma, mas de qualquer forma, o meu detalhe já se transformou em algo detalhado e não só em um detalhe. Já era uma grande história, já era uma grande construção, já foi um grande roteiro, já foi uma grande experiência de vida. Não foi só um acaso, não foi só uma circunstância, não foi só uma ocasião. Foram várias construções. Tudo aquilo já está muito bem encaminhado dentro de mim e dessa forma já se transformou em algo banalizado pela minha mente, mas não é, não foi. Só através desse distanciamento eu consigo perceber a relevância das coisas que eu fiz, a relevância de cada onda na concepção do mar, a relevância de cada atitude, de cada dia vivido, que às vezes parece caótico, que às vezes parece sem propósito e cheio de incertezas, cheio de confusões, cheio de nadas, mas não, até mesmo os dias que parecem mais irrelevantes são totalmente necessários para minha existência
E só depois de um tempo, só depois. A palavra exata não é desapego, mas dessa separação, desse detachment, que eu consigo perceber o quanto tudo que eu vinha experienciando, tudo que eu vinha causando, era muito mais importante do que eu conseguia mensurar, e essa importância não é algo para se apavorar, não é algo para ficar remoendo e tentando entender, mas só aceitar e sentir.